Agora a gente vai abordar o tema relacionado à lei de conservação da quantidade de movimento. E uma das aplicações dessa lei é no que a gente conhece como pêndulo de Newton. Uma esferazinha que está aqui, né, sendo solta aqui de uma certa altura, e que ela vai transmitir um movimento para essa e para essa, e que transmite o movimento para essa outra, de maneira que, como eu só tenho uma esfera, aqui vai sair uma esfera. Ela sobe até uma altura máxima, retorna, bate aqui. Esse movimento é transmitido pelas esferas e faz com que essa daqui suba até uma altura máxima e volte. E aí a gente tenha esse movimento aí, tá certo? Bom, nesse vídeo também você vê um casal de patinadores, né? Eles inicialmente estão em repouso, mas aí quando um empurra o outro em direção oposta, eles saem em movimento também em direção opostas um ao outro. Então, para a gente entender, vamos considerar, né, um sistema que ele é constituído de um carro, tá certo? Que ele está inicialmente em repouso e que esse carro eu retirei o motor dele e os freios dele também. E esse carro está numa pista plana, né? No meu referencial, numa pista sem inclinação. Então, como ele está inicialmente em repouso, a quantidade de movimento inicial é zero. Bom, e aí eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar e vou entrar dentro desse carro. Vou entrar dentro desse carro, lembrando que ele está sem motor e sem freios, tá? E começo a empurrar o acelerador desse carro, o pedal do acelerador. E empurrando o pedal do acelerador, a gente vai perceber que não vai ser suficiente para colocar o carro em movimento, já que ele está sem motor, está numa pista horizontal e sem freios, né? Então, a gente vai observar, neste caso, que o carro ele vai ficar imóvel. A partir do momento que eu desço desse carro, vou aqui para a parte traseira dele e empurro ele, né? Essa força pode ser suficiente para colocar ele em movimento. Ao contrário do que quando a gente estava dentro do carro, empurrando o pedal do acelerador e ele permanecendo imóvel. Então, para a gente observar essa situação, a gente tem duas situações. Na primeira, eu exerço uma força interna ao carro, né? Ou seja, uma força interna ao meu sistema, já que o meu sistema é um carro sem motor e sem freios. E quando eu vou para a parte externa do carro, como o nome já diz, né? Eu estou exercendo uma força externa ao meu sistema, já que o meu sistema será o carro sem motor, sem freios nessa pista aí. Então, o que é que a gente observa? Na primeira situação, né, onde eu empurro o carro, o pedal dentro do carro, como a força é interna, o carro não sai do canto. Então, se a gente pegar aqui ó, a massa vezes a velocidade, a quantidade de movimento final vai dar zero, já que a velocidade será igual a zero. Então, daqui a gente pode perceber, neste caso, para uma força interna, a quantidade antes é igual à quantidade de movimento depois, né? Antes de eu entrar do carro, o carro estava parado, eu entrei no carro, empurrei o acelerador e ele manteve-se parado. Então, antes é igual a depois. Agora, quando eu vou para a parte externa empurrar o carro e esse carro entra em movimento, a quantidade de movimento não vai ser mais igual a zero, já que esse carro vai ter uma certa velocidade. Então, a quantidade de movimento agora final vai ser diferente da quantidade de movimento inicial. E aí eu vou chamar agora a atenção para este caso, onde a força é interna no meu sistema, para mim conseguir definir a lei de conservação da quantidade de movimento. Então, o que é que diz a lei de conservação da quantidade de movimento do momento linear? Me diz que num sistema isolado, onde só atua forças internas, ou seja, quando eu estava lá dentro do carro empurrando o pé do acelerador, a quantidade de movimento antes
é igual à quantidade depois da interação, ou seja, ela se mantém constante. De maneira que eu posso levar em conta esta relação para dizer que a quantidade de movimento antes total é igual à quantidade de movimento depois total, quando estamos considerando que só atuam forças internas ao meu sistema. Então, para a gente observar isso daí na prática, vamos lembrar aqui de um canhão, né, onde ele inicialmente está parado, né, e alguém acende aqui o pavio, né, desse canhão, e esse pavio faz com que o fogo chegue até a parte interna, onde existe uma ignição, né? Essa ignição provoca a explosão, empurra a bola para frente e o canhão ele é jogado para trás. Por que disso? Porque a quantidade de movimento antes, já que eles estavam parados, é igual a zero, então depois tem que ser igual a zero também. Então, se um vai para a frente, ou seja, a massa da bala vezes a velocidade da bala, ela, para que dê igual a zero, o total que eu tenho antes, esse canhão aqui, ó, ele tem que ir para sentido oposto aqui, ó, né? Para que um anule o outro, para que o antes dê igual ao depois, ou seja, o antes é igual a zero e o depois é igual a zero, tá certo? Então, por exemplo, se essa bala ela sai com a quantidade de movimento aí equivalente a uns 500, vamos dizer assim, 500 quilos vezes metro por segundo. O canhão, né, aqui como ela sai, ela vai para frente, é positivo. Então o canhão é lançado para trás com quanto? Com menos 500 quilos vezes metro por segundo. Por que disso? Porque quando eu somar 500 menos 500, vai dar igual a zero, que era o que a gente tinha antes do canhão, né, ser ligado aí o pavio para ocorrer a explosão, tá certo? Mais um exemplo. Nesse caso aqui, o casal de patinadores está parado. Então, a quantidade de movimento da mulher mais a quantidade de movimento do homem é igual a zero. Mas aí, a partir do momento que um empurra o outro, essa força é uma força interna ao sistema dos dois. Então, um vai ser lançado para a direita e outro é lançado para a esquerda, para assim manter a conservação da quantidade de movimento. A gente observa algo parecido também, né, com o canhão, quando você vai fazer um disparo com uma arma e aí a bala vai para frente e o revólver ele dá um coice para trás, né? É a mesma situação, lei da conservação da quantidade de movimento. Agora vamos partir para os exemplos, né? Então, exemplo 3 diz o seguinte: quando um atirador dá um tiro, ele é lançado para trás devido ao coice da espingarda. Sabendo que a bala da espingarda sai com velocidade aproximadamente de 200 metros por segundo, que sua massa é de 10 gramas e que a massa da espingarda é de 2 kg, determina a velocidade com que a espingarda é lançada para trás. Então, vamos imaginar que aqui seja uma espingarda, né? Vamos imaginar que seja uma espingarda. Aqui ela está inicialmente em repouso, né? Junto com a bala aqui, ó, né? E a massa da espingarda 2 kg, a massa da bala 10 gramas, né? Bom, a quantidade de movimento total antes é a quantidade de movimento da espingarda mais a quantidade de movimento da bala, do projétil, né? Projétil aqui.
E a quantidade de movimento antes vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, porque os dois estão inicialmente parados. Mas, né, como a força é uma força interna ao meu sistema, a lei, né, de conservação, da quantidade de movimento me garante que o que eu vou ter antes de quantidade de movimento vai ser igual ao que eu tenho depois. Então, o que eu tenho antes aqui, ó, aqui é o que eu tenho antes, tem que ser igual ao que eu tenho depois, aqui, ó. Tem que ser igual à quantidade de movimento que a gente tem depois, tá certo? Então, agora vamos substituir os valores para ver quanto será a velocidade com que a espingarda é lançada para trás. Bom, antes, a quantidade de movimento dos dois é igual a zero, já que eles estão parados. Vamos para a espingarda. É a massa da espingarda vezes a velocidade dela. E o do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade dele. Vamos lá, vamos substituir os valores. 2 kg vezes a velocidade da espingarda, que a gente quer saber, mais a massa do projétil, que é 10 gramas, e aí eu preciso dividir por 1000 para transformar em quilos, já que eu estou usando a massa da espingarda como sendo 2 quilos, e a velocidade com que a bala sai foi de 200 metros por segundo. Então, posso cortar 2 aqui, ó, e 2 aqui. E fazer 10 dividido por 10 dá 1. Bom, passando esse 1 para o outro lado, vai passar aqui, ó, menos 1 igual a 2 vezes VE. Então, a velocidade da espingarda, né, é menos 1/2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade será igual a menos 0,5 metros por segundo, tá certo? Aqui eu já poderia colocar um sinal negativo, já para dizer, né, como a questão já diz aqui, ó, que ela é lançada para trás. Então posso colocar aqui já de cara um sinal negativo e aqui, ó, o meu resultado ser positivo. Quando eu não sei se ela vai em sentido oposto ou se ela vai no mesmo sentido, aí eu deixo aqui positivo. Se no final der uma resposta negativa, eu vou saber que esse negativo foi pelo fato dela ir em sentido oposto. Mas se no final der as duas positivas, quer dizer que elas foram no mesmo sentido, tá certo? Exemplo 4. Um peixe de massa 4m nada a 2 metros por segundo. Em certo momento, ele vê uma presa de massa m vindo em sentido oposto a 0,5. Determine a velocidade do conjunto após o momento que a presa foi devorada. Então, como vamos considerar que o meu sistema é a composição dos dois peixes, então a força que um vai devorar aqui o outro vai ser uma força interna ao meu sistema. Então a lei de conservação da quantidade de movimento, me garante que a quantidade de movimento antes da ingestão é a mesma quantidade de movimento que eu vou ter depois da ingestão. Então, vou dizer o seguinte, ó, a quantidade de movimento de A mais a de B antes da ingestão, será igual à quantidade de movimento depois da ingestão. Certo? Então, antes, a quantidade de movimento será a massa do peixe grande, né, 4m, vezes a velocidade, 2 metros por segundo. A quantidade de movimento do peixe B
a massa dele vezes a velocidade, que é 0,5. Esse menos indica um sentido oposto. Bom, após a ingestão, os dois vão sair juntos com a mesma velocidade. Então vai ser, ó, a massa do grandão vezes a velocidade, que eu estou chamando de V, mais a massa do pequenininho vezes a mesma velocidade, já que os dois saem juntos, né? Então aqui vai ficar 8mzinho menos 0,5mzinho igual, posso colocar aqui o V em evidência, vai ficar 4m mais mzinho vezes V. Então aqui vai ficar 8m menos 0,5 dá 7,5mzinho dividido por 4m mais m. Então vai dar aqui, ó, 5m. Então vou cortar aqui. Então a resposta será 7,5 dividido por 5. Né? Então quando a gente fizer essa conta, vai dar uma velocidade igual a 1,5 metros por segundo, que é a velocidade dos dois peixes após a ingestão. Observe que essa velocidade ela foi menor do que a velocidade que o peixe grande tinha quando vinha, né, de encontro à sua presa. Por quê? Porque aumentando a massa, diminui a velocidade, tá certo?